Meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite a todos. Hoje, dia 2 de outubro, e na nossa Lexio Divina, nós sempre rezamos em cima do Evangelho do final de semana, o Evangelho do domingo. E nesse momento que nós entramos em unidade com toda a nossa comunidade, em oração, vamos abrindo o nosso coração, deixando com que a presença de Deus possa ser em cada um de nós. Esse Deus que nos diz: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí também eu estarei. Esse Deus também que se coloca no nosso meio, enquanto comunidade que reza junto, que se fortifica junto, e coloca a palavra de Deus como sentido da sua vida. E também a palavra de Deus dentro do conceito da nossa própria oração, nos abastecendo, nos elevando a alma, nos elevando o sentido da vida, buscando essa presença de Deus na nossa vida. Vamos então rezar hoje para que o Espírito Santo, nesse momento, possa iluminar o nosso coração, iluminar o nosso ser, para que juntos possamos, nesse nosso momento de oração, estarmos nessa conexão entre nós, juntamente com a presença de Deus, o nosso Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho que nós vamos trabalhar esse final de semana, que nós trabalhamos nesse final de semana, é de Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Naquele tempo, disse Jesus aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, lhe disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. O Evangelho de Jesus Cristo hoje, ele vai nos colocar essa presença desses 2 momentos com que Jesus nos relata. 2 filhos, um que faz a vontade do Pai e o outro que não faz a vontade do Pai. Na nossa caminhada, nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos esse amor de Deus, essa graça de Deus no transcorrer da nossa caminhada. Quantas vezes Deus nos pede algo e nós negamos a Deus? E quantas vezes nós dizemos a Deus: não, eu vou fazer sem mim, faça sem mim instrumentos da vossa paz, do vosso amor e da vossa caridade. E muitas vezes nós negamos essa ação a Deus. E nesse nosso mundo, quantas vezes nos desviamos dessa graça e dessa presença de Deus na nossa vida, porque não queremos que o pedido de Deus possa atrapalhar os nossos planos muitas vezes, né? Porque nós criamos muitas vezes a ilusão desse mundo terreno e esquecemos que, em primeiro lugar, se colocar Deus. Em primeiro lugar, é servir a Deus. Deus acima de qualquer coisa na nossa vida. Acima de qualquer compromisso que nós devemos ter, acima de qualquer coisa que possa prevalecer sobre essa presença de Deus. É Deus acima de tudo. Deus nos pede tão pouco na nossa vida. Deus nos pede que nós amamos, que nós possamos o servir, que nós possamos ser transmissores da graça e da bondade de Deus. E tantas vezes nós nos fechamos em nós mesmos, né? O nosso egoísmo que nos impede de chegar em Deus, né? O nosso egoísmo que vai criando um obstáculo para que nós possamos ver além dos muros que nós vamos construindo. Olhar além de lá, olhar além do muro, olhar além da nossa arrogância, olhar além da nossa vida, requer que nós possamos morrer em nós mesmos por causa de Deus, pelas coisas de Deus. E às vezes nós não queremos morrer das nossas coisas, né?
Nós não queremos morrer na nossa vaidade, nós não queremos morrer em nada para colocar Deus em primeiro lugar, ser primórdio da nossa vida. E ali Jesus vai lembrar aos fariseus, aos mestres da lei, que aqueles que eram as prostitutas, aqueles que eram os distantes, os pagãos, se converteram, ouviram a palavra de Deus e se converteram. E aqueles que essencialmente conheciam a palavra de Deus, diferentemente disso, negaram a Deus. Nós conhecemos qual é a palavra de Deus, nós conhecemos o princípio daquilo que Deus vai pedindo a cada um de nós no dia a dia da nossa vida. E quantas vezes nós achamos que Deus atrapalharia os nossos planos, a nossa vida, a nossa caminhada? Quantas vezes nós negamos, no transcorrer dessa nossa vida, a Deus, o serviço a Deus, o serviço aos nossos irmãos? Quantas vezes na nossa comunidade se pede algumas coisas, nós temos tantos compromissos e nós não podemos, Como diz a canção, são muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo. E tantas vezes nós não temos tempo para Deus. Nós temos tempo para tantas e tantas coisas na nossa vida, nós não achamos o tempo de Deus. Nós atropelamos a nossa vida, nós nos atropelamos os nossos compromissos que nós criamos, nós os atropelamos a nossa vida corrida do dia a dia, e nós esquecemos de olhar aquilo que nós podemos fazer por Deus, através dos nossos irmãos, nós podemos fazer dentro da igreja de Deus. Quantas vezes nós negamos? Quantas vezes o meu compromisso, as minhas festas estão acima de Deus? Quantas vezes aos domingos eu deixo Deus para viver outras coisas que a vida vai me oferecendo, os desejos da vida que me arrastam, me distanciam cada vez mais de Deus? O que importa sou eu, o que importa não é o nós, mas o que importa muitas vezes é o meu próprio eu, a minha individualidade, esse meu egoísmo. Então Jesus pede para nós que nós tenhamos essa capacidade de sairmos de nós mesmos, sairmos da centralidade daquilo que nós vamos criando e deixar com que Deus seja efetivamente em nós, para que nós possamos servir através dele aos nossos irmãos, através da Santa Igreja aos nossos irmãos. Todos nós temos os nossos momentos de cansaço, os nossos momentos de dificuldade, os nossos momentos de fragilidade, mas quando nós colocamos Deus acima de qualquer coisa, o cansaço desaparece, as fragilidades desaparecem, porque a alegria de servir a Deus. Quando Deus manda os discípulos no trabalho missionário, eles voltam alegres, porque serviram a Deus. Eles deixaram tudo. Pedro abandona as redes, Mateus abandona a coletoria de impostos, cada um vai abandonando a sua vida terrena, os seus afazeres terrenos, para estar mais próximo de Deus. Porque o que vale na vida é a nossa proximidade com Ele. O que levaremos daqui é a nossa proximidade que nós tivermos com Deus. Como dizia Teresa de Calcutá, no final nós seremos julgados pelo amor. Como ela mesma dizia, no final será tu e Deus, mais ninguém. Se Deus nos chamasse, será que nós servimos a contento ao chamado de Deus? Será que nós deixamos Deus falar no nosso coração e respondemos com o nosso sim no transcorrer da nossa vida? Ou foram muitos os compromissos que me impediram de chegar até Ele? Que me impediram de construir-me em Deus, de construir-me na espiritualidade e nessa graça do Senhor. Vamos então fazer a nossa oração da leitura da Palavra de Deus. As vossas palavras, Jesus, soam como um insulto para os devotos e observantes de ontem e de hoje, para todos aqueles que acham ter direito a um prêmio, a um lugar de honra no reino que anunciais. Prostitutas e republicanos certamente não são os modelos de santidade, mas eles sentem a necessidade de se arrepender, de mudar de vida. Diferentemente de nós, que muitas vezes construímos um sistema de vida impermeável ao vosso Evangelho, ao vosso pedido de mudança, de direção, atitudes, estilo de vida. Temos vosso nome em nossos lábios, mas o nosso coração está longe de vós. Discutimos problemas teológicos e pastorais, mas temos por certo que nossas escolhas são as melhores, nossas ideias são aquelas justas, que não há nada que deva ser retirado, ajustado, transformado na nossa existência. Assim, dia após dia, nossa alma se endurece e se fecha a todas as possibilidades de levar-vos a sério, de deixar-vos transfigurar por vós. Essa leitura de hoje, ela nos chama a atenção de uma forma muito interessante a uma transformação em nós, Ele nos lembra que as prostitutas, numa vida errônea, os publicanos, numa vida errônea, puderam converter.
viram seus erros, olharam para dentro de si e se converteram pelo chamado de Deus. Deus nos chama todos os dias à conversão da nossa vida. Não que nós somos inteiramente prontos, mas nós vamos nos tornando prontos na medida em que nós vamos nos lapidando, na medida em que nós deixamos Deus nos lapidar. As prostitutas, Maria Madalena, ela larga tudo, muda de vida e segue Jesus. Os publicanos, eles abandonam e seguem Jesus. Mateus era um publicano e segue Jesus. Nosso conceito de abandonarmos para seguir a Deus, ouvir o chamado de Deus, e Deus sempre nos chama. Esse chamado incessante de Deus no nosso coração. Essa voz de Deus que vai falando na profundidade do nosso ser, que muitas vezes nós tentamos sufocá-la, porque nós não queremos ouvir a esse chamado, nós não queremos ouvir essa voz que vai pedindo cada vez mais para que nós nos aproximemos, para que nós sejamos muito próximos desse nosso Senhor. Nós vamos nos distanciando, e na medida em que nós distanciamos, é cada vez mais difícil nos aproximarmos dessa graça de Deus. É mais difícil nos abrirmos a essa graça de Deus. Sempre damos o primeiro passo, na medida em que nós damos o nosso primeiro sim. E quando nós fazemos essa experiência da graça de Deus, nos deixamos envolver com Ele, nós vamos o quanto a nossa vida vai se transformando. Quanto de graças Deus vai nos abastecendo, Deus vai nos dando nessa vida no nosso dia a dia. Quanto Ele se torna plenamente através de nós, presença da graça, da luz. Nós nos tornamos assim anunciadores dessa presença de Deus sem muito esforço. O simples ato do nosso dia a dia nos leva a essa presença e dessa graça de Deus. Então que nós possamos deixar com que esse Deus nos transforme a cada dia. Nós sempre vamos sendo transformados. Nós vamos procurando a nossa metamorfose a cada dia, quando nós dizemos o nosso sim a Deus. Nós vamos deixando pedaços daquilo que é errôneo da nossa vida, para colhermos em cada um de nós aquilo que vai nos transformar, o que vai nos dar uma nova roupagem da vida, uma nova presença da vida, um novo sentido à nossa vida no nosso dia a dia. Servir sempre. Só serve aquele que ama. Muitas vezes nós podemos bater no peito e dizer o quanto nós amamos Deus, Mas como é a nossa fé de serviço a Deus? Como nos diz lá Santiago, mostre-me a tua fé sem obras, que eu mostre a minha fé com obras. As nossas obras passam pelo nosso sim a Deus. As nossas obras passam pelo nosso encontro com Ele. As nossas obras passam pelo nosso abastecimento de Deus no transcorrer da nossa vida. O que nós deixamos com que esse Deus fortaleça em cada um de nós, nos conduza no nosso dia a dia. Que nós nunca hesitemos em dizer sim a Deus, sem temer. Como disse lá o Papa em 1978, não tenham medo, abram, não escancarem os vossos corações a Jesus Cristo. Sem medo, é na suavidade que Deus age em cada um de nós e através de cada um de nós. Vamos então ouvir a palavra que hoje o texto nos traz. Com a sua pregação sobre o reino de Deus, Jesus opõe-se a uma religiosidade que não envolve a vida humana, que não questiona a consciência nem a sua responsabilidade para o bem e o mal. Isto também é demonstrado pela parábola dos 2 filhos proposta no Evangelho de Mateus. Ao convite do pai para ir trabalhar na vinha, o primeiro filho responde impulsivamente: "Não, eu não vou", mas depois arrepende-se e vai. Ao contrário, o segundo filho, que responde imediatamente: "Sim, sim, pai", na realidade não o faz, não vai. A obediência não consiste em dizer sim ou não, mas sempre em agir, em cultivar a vinha, que realizar o reino de Deus, em praticar o bem. Com este simples exemplo, Jesus quer superar uma religião entendida apenas como prática exterior e habitual, que não incide na vida e nas atitudes das pessoas, uma religiosidade superficial, apenas ritual, no mau sentido da palavra. Os representantes dessa religiosidade de fachada, que Jesus desaprova, eram na altura os sumos sacerdotes e os anciões do povo, que, segundo a admoestação do Senhor, no reino de Deus serão precedidos por cobradores de impostos e prostitutas. Jesus diz-lhes: os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Esta afirmação não deve levar a pensar
que fazem bem aqueles que não seguem os mandamentos de Deus, quantos não seguem a moral e dizem: aqueles que vão à igreja são piores do que nós. Não, este não é o ensinamento de Jesus. Jesus não aponta os publicanos e as meretrizes como modelos de vida, como privilegiados da graça. E eu gostaria de sublinhar esta palavra graça. A graça, porque a conversão é sempre uma graça que Deus concede a quem se abre e se converte a Ele. De fato, aquelas pessoas, ouvindo a sua pregação, arrependeram-se e mudaram de vida. Pensemos em Mateus, por exemplo, São Mateus, que era um publicano, um traidor da sua pátria. No Evangelho de hoje, aquele que causa melhor impressão é o primeiro irmão, não por ter dito não ao seu pai, mas porque depois do não se converteu ao sim, arrependeu-se. Deus é paciente com cada um de nós, não se cansa, não desiste depois do nosso não. Também nos deixa livres para nos distanciarmos dele e cometermos erros. Pensar na paciência de Deus é maravilhoso, como o Senhor nos espera sempre ao nosso lado para nos ajudar. Mas Ele respeita a nossa liberdade. Ele aguarda trepidante a nosso sim, para nos acolher novamente nos seus braços paternos e nos colmar com a sua misericórdia sem limites. A fé em Deus cede que renovemos todos os dias a escolha do bem e do mal, a escolha da verdade em vez da mentira, a escolha do amor do próximo em vez do egoísmo. Aqueles que se converterem a esta escolha, depois de terem experimentado o pecado, encontrarão os primeiros lugares do reino do céu, onde há mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos. Mas a conversão, mudar o coração, é um processo que nos purifica das incrustações morais. E por vezes é um processo doloroso, porque não há caminho para a santidade sem alguma renúncia e sem combate espiritual. Lutar pelo bem, lutar para não cair na tentação, fazer o que podemos para chegar a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. O Evangelho de hoje põe em questão de forma a viver a vida cristã, que não é feita de sonhos e belas aspirações, mas a de compromissos concretos, a fim de nos abrirmos cada vez mais à vontade de Deus e ao amor pelos irmãos. Mas isto, realmente, o menor compromisso concreto, não pode ser feito sem a graça. A conversão é uma graça que devemos pedir sempre. Senhor, concede-me a graça de melhorar. Dai-me a graça de ser um bom cristão. Maria Santíssima, nos ajude a ser dóceis à ação do Espírito Santo. Ela desfaz a dureza dos corações e os predispõe ao arrependimento, para obter a vida e a salvação prometidas por Jesus. O texto nos leva à reflexão de alguns pontos importantes. Primeiro, uma religiosidade superficial. Muitas vezes nós louvamos a Deus e não passamos de louvores. Nós não vamos adiante no serviço à igreja, no serviço a Deus. Porque eu bato no peito e digo Senhor, Senhor, mas eu não saio de dentro desse contexto do meu próprio louvor. Nós louvamos a Deus com a nossa vida, nós louvamos a Deus com o nosso trabalho, nós louvamos a Deus sendo misericordiosos, nós louvamos a Deus estendendo a mão aos necessitados, aos nossos irmãos doentes. O louvar a Deus é o louvar como uma ação de vida, o Papa vem nos falar nesse texto. Estarmos sempre ali presentes para esse louvor a Deus através do serviço, através da gratuidade. Depois ele nos fala de uma transformação de vida, deixarmos-nos transformar. E também agregado ao tempo de mudança, ao tempo de transformação. Eu me lembrei um pouco da samaritana. A samaritana se encontra com Jesus ao meio-dia. O meio-dia é a centralidade da luz. Naquele momento da centralidade da luz, ela se encontra com a grande luz do mundo, que é Jesus Cristo. Uma mulher de uma vida transgressa, uma mulher que havia tido 5 maridos,
uma mulher que havia se afastado de Deus, uma mulher que carregava as suas dores, as suas dificuldades, as suas angústias, né? Não julgamos, porque como nos diz o Papa, Deus não apontou o dedo para nenhum deles, como Deus também não nos aponta o dedo. Deus espera o nosso tempo de conversão, nosso tempo de nos abrirmos à graça de Deus. Assim como ele esperou a essa mulher, o momento justo dessa mulher se encontrar com ele e transformar a sua vida. E quando ela deixou com que essa vida pudesse ser transformada, quando ela teve consciência de quem era diante dela e o que poderia transformá-la na vida, ela foi anunciar aos seus irmãos essa presença do Salvador, do Messias no meio deles. Então, quando nós nos encontramos ao meio-dia com essa grande luz de Deus, né, nós conheceremos efetivamente quem é Deus. O respeito que Deus tem por cada um de nós. Nós sairemos do nosso contexto de uma superficialidade de fé, de uma superficialidade de religiosidade, e vamos adentrar efetivamente daquilo que Deus espera cada um de nós, para cada um de nós. Deus conhece as nossas mágoas, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos da vida, mas Ele sana e cura tudo. E nos faz seres novos, nos faz com que nós sejamos anunciadores dessa palavra de Deus, depois do encontro grande que nós temos com Ele, irmos ao encontro, né? Ela não levou nada consigo, ela foi aberta a esse encontro, né? Na disponibilidade desse encontro, ela bebeu dessa água que Cristo poderia lhe dar, né? Uma água que não mais lhe provocará uma sede, mas que dará sempre a saciedade da vida. Então, nosso encontro com Deus e nos colocarmos a serviço com Ele é verificarmos essa nossa saciedade, né? Nós temos que nos perguntar, será que eu realmente encontrei na totalidade com a presença, na profundidade do meu ser, com essa presença de Deus? Né? Será que a minha vida tem sido uma vida de serviço? Ou será que a minha vida tem sido somente uma vida de louvores? Né? Porque se ela não passa de louvores, eu ainda não me encontrei efetivamente com aquilo que Deus espera de cada um de nós. Deus deseja ardentemente de cada um de nós. Ele caminha nos sondando, nos rondando no nosso dia a dia, esperando o nosso tempo da nossa abertura. Como nos diz o texto, Ele nos dá a liberdade de nós, no momento justo para cada um de nós, darmos o nosso sim a Deus. Mas que o nosso sim não fique para amanhã, que o nosso sim seja imediato, nessa abertura a Deus, para que tenhamos essa contemplação plena da presença de Deus na nossa vida. Que nós sejamos, sobretudo, o filho, né, que vai ao serviço, o filho que responde ao sim de Deus, o filho que se abre a Deus, o filho que é sempre pronto, na alegria, vivenciar essa presença de Deus. Quando nós fazemos a experiência dele, a alegria nos toma de tal forma, né, que nós viveremos sempre essa presença da felicidade, termos encontrado com essa grande luz que é Deus na nossa vida. Assim nós encerramos essa noite de oração. Vamos juntos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, pedindo que a presença de Deus seja em cada um de nós essa noite e que a palavra de Deus possa ecoar no nosso coração durante toda essa semana. Que nós possamos assim nos perguntar, né? Quem sou eu na história de Deus na humanidade e a história de Deus em mim? Quem sou eu, né? E de que forma eu me coloco na minha comunidade, a serviço da minha comunidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora que possa abrir o coração dos nossos irmãos que ainda não conhecem Deus, para fazer a experiência dele, para fazer essa experiência da graça que Deus proporciona a cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Luz, rogai por nós. E desça sobre cada um de vocês, sobre a vossa casa, sobre a vossa família, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Que a presença de Deus seja sempre fortalecida no coração de cada um de vocês.